oficial. A Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, com seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechada se arrepender. Chame no WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. Se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava, sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos. Muito boa noite, estamos chegando para o nosso Lenga-Lenga nesta noite de segunda-feira. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, feliz, contente, sorridente, porque a partir de agora tem mais aquele bate-papo especial aqui no nosso Lenga-Lenga Podcast. Toda segunda-feira, sempre um convidado especial, aquele bate-papo, né, que traz e faz a diferença para você. Se você ainda não está nos acompanhando nas redes sociais, estamos em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, você vai encontrar o Lenga-Lenga Podcast. Você que está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que o Lenga-Lenga está no ar, tá? Eu sou Marcelo Lucini e sou o anfitrião aqui do nosso Lenga-Lenga. Para a gente tornar e fazer com que essa máquina funcione, a gente tem que agradecer, claro, os nossos patrocinadores. Agradecer a Sicoob São Miguel, em Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Você pode fazer parte também da equipe Sicoob São Miguel, isso mesmo, pode fazer parte da equipe. Entre nas redes sociais, procure pela Sicoob São Miguel e veja como fazer parte da equipe, né? Essa marca de tanto valor que é a Sicoob São Miguel, junto com a gente aqui no nosso Lenga-Lenga Podcast. Também agradecer ao Odonto Excelência, seu sorriso na maior, a queridinha de Indaial. Olha, são 2 clínicas aqui em Indaial, uma no bairro das Nações, a outra no bairro dos Estados, clínicas também em Timbó e Pomerode. Odonto Excelência, a
queridinha de Indaial, especialista em implantes. Também junto com a gente, agradecendo a Master Frio Climatização, deixando aí o seu ambiente sempre mais agradável, do seu comércio, da sua casa, né? Para você que quer dar um upgrade aí no seu ar-condicionado, fale com a Master Frio Climatização aqui em Indaial. Procure nas redes sociais por @MasterFrio Indaial e se você falar que veio aqui pelo Lenga Lenga, ganha aquele descontinho especial. Master Frio Climatização também junto com a gente. E também falando em nome de Casa da Mangueira, isso mesmo, é a número 1 em mangueiras. Mangueira para lava-jato, mangueira de jardim, todo tipo de mangueira. Mangueira para hidráulico também você encontra na Casa da Mangueira, que fica em Indaial, no bairro das Nações. Casa da Mangueira, a número 1. E aí lá também você ganha desconto falando que veio aí pelo Lenga Lenga, tá bom? Vai lá na Casa da Mangueira, um abraço meu amigo Edson da Casa da Mangueira. Obrigado sempre pela parceria. Também junto com a gente, Serralheria Tomioso, grades, portões, móveis em estilo industrial. Fale com Serralheria Tomioso aqui de Indaial. Junto com a gente também, dando a qualidade da nossa transmissão, a Ultra Telecom. Internet de qualidade é com Ultra Telecom. Fale aí com eles pelo 3091 3830. 3091 3830, Ultra Telecom, a internet de qualidade aqui para nossa região. Também junto com a gente, Microrede, tecnologia e serviços inteligentes, controles de acesso, câmeras de vídeo monitoramento. Fale com a Microrede, procure nas redes sociais por Microrede, tecnologia e serviços inteligentes. Também junto com a gente, MBK Comunicação Visual, banners, faixas, plotagem de veículos, outdoor, né? Impressão digital, fale com MBK Comunicação Visual, que fica em Blumenau, na Itopava Norte. Junto com a gente também, Zuc Firearms. Olha, o Zuc Firearms, além do stand de tiro, despachante para você que quer ser CAC, para você que quer ser caçador, atirador ou colecionador, o Zuc tem aí o stand de tiro e também o despachante. E agora com a novidade já, né, também para o treinamento, né, escola de treinamento para segurança, para você se especializar na área, né? Fale com Zuc Firearms, tá? O telefone é o 991666691, 991666691, Zuc Firearms, com curso treinamento para seguranças. Junto com a gente, deixando ainda mais gostoso o nosso Lenga Lenga, Catafesta Forno e Festa. Para você que quer uma área, né, super especial, para você fazer a sua confraternização, né, um ambiente gostoso e agradável, fale com Catafesta Forno e Festa, procure nas redes sociais por Catafesta Forno e Festa. O telefone é o 98422 7132, 7131, 98422 7131. Catafesta Forno e Festa, além de tudo, né, de ter todo esse ambiente super gostoso, tem também aquela pizza deliciosa, feita de maneira artesanal e super especial para você. Catafesta Forno e Festa também junto com a gente. E também a loja Biogás Store, a gente veste aqui, o Lenga Lenga veste biogás, tem a loja aqui em Indaial, na Marechal Deodoro da Fonseca, e você encontra nas redes sociais por Use Biogás. Conheça aí a moda biogás, procure pelas redes sociais por Use Biogás. Esses são os nossos patrocinadores mais que especiais aqui do nosso Lenga Lenga Podcast. E hoje nossa conversa é daquelas que todo mundo precisa ouvir. Ou melhor, ver também, né? Cuidar bem dos olhos, e por isso a gente vai trazer aqui os nossos convidados, né, que são mais especiais. Estou recebendo a doutora Débora e também o doutor Rodrigo, né, eles que são oftalmologistas e estão aqui para a gente conversar. Eles são do Benever Hospital de Olhos aqui de Indaial, né, e vamos falar aí, né, sobre vários assuntos, falar sobre o Benever também, né, que é um hospital de olhos completo, né? Falar de um assunto que a doutora Débora domina bastante, que é a blefaroplastia, né? Isso, a blefaroplastia. Eu quase acerto o nome às vezes, né? Quem nunca sentiu uma ardência no olho, né? Visão embaçada ou aquela dor de cabeça chata, né? Então, por isso a gente vai conversar com eles e falar sobre isso. Doutora Débora, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso Lenga Lenga. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Doutor Rodrigo também, seja bem-vindo. Prazer estar recebendo vocês aqui nessa noite. Marcelo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Gente, primeiro quero que vocês contem pra gente por que vocês escolheram, né? E pode começar pela doutora Débora, por que escolheu cuidar dos olhos? O que te tendenciou a isso aí? Bom, quando eu estava na faculdade de medicina, já estava chegando no final da faculdade e chega aquela dúvida, né? O que eu vou fazer depois, com o que eu vou trabalhar. E na época o meu irmão era residente de oftalmologia em Campinas, São Paulo.
E ele falou, vem fazer um estágio aqui, você vai gostar. E de fato fui e me apaixonei pela oftalmologia, assim, é uma área muito abrangente. A gente tem tanto a parte de consultório, a parte cirúrgica, contato com o paciente, é interessante, né? E é uma especialidade muito ampla, apesar de parecer que o olho é tão pequeno perto de todo o corpo, tem uma ciência gigantesca, um monte de coisa pra gente estudar. Então eu me apaixonei pela oftalmologia por conta disso. O olho, né, a gente pode considerar, o olho é um órgão, né? Sim, Ele é um órgão, me parece muito complexo, né? E ele faz uma diferença na vida da pessoa tremenda, né, doutor? Com certeza. 70% do que a gente interpreta do mundo começa pela visão. Então, isso é bastante, né? E, como a Débora falou, a oftalmologia ela é uma especialidade com múltiplas, assim, subespecialidades dentro dela. Um fato interessante é que talvez seja a especialidade com mais subespecialidade num órgão tão pequeno como é o olho. Mas ele é de importância tão grande e ele reflete, às vezes, problemas de outros lugares a gente descobre através dos olhos. Uhum. E como é que o doutor Rodrigo também foi para a oftalmologia? O que lhe levou para a oftalmologia? Acho que eu fui um pouco mais objetivo que a doutora Débora aí. Na verdade, eu sempre observei durante o meu curso de medicina, assim, no início eu queria ser cirurgião plástico, né? Mas eu fui observando o estilo de vida dos próprios profissionais, dos professores, e eu vi na oftalmologia, assim, professores mais calmos, mais centrados, que tinham um estilo de vida melhor, não faziam visita a pacientes internados, era altamente resolutivo, né, assim, e devolvia, assim, com muita satisfação o que a pessoa vinha procurar. Então, eu acho que eu acabei enveredando por esse caminho, pelo alto poder de resolução e por ser muito único, porque ninguém faz o que a gente faz. Você não é um ortopedista e diz, não, agora eu vou fazer um pouco aqui de oftalmologia. Não dá. Né? Só quem faz a oftalmologia é o médico oftalmologista mesmo, né? Tanto que os outros até nem gostam. Tem muito mito também, né? Tem gente que acha que a oftalmologia é só óculos, né? Mas é um mito por trás disso, né? Porque tem muito mais coisa por trás da oftalmologia, né? sim, com certeza. O óculos acaba sendo talvez a forma como a gente é mais conhecido, porque a gente está lá para tratar, né, e ajudar a promover a melhor qualidade de visão. Então, os erros refrativos que levam aos óculos, eles são muito comuns. Então, é o motivo da maior parte das nossas consultas, de fato, são problemas que são resolvidos com óculos, né? Mas a gente tem muito mais coisas além da questão dos óculos, né? Tem a questão das pálpebras, as vias lacrimais, cataratas, né, que são, né, um assunto bem relevante também, que pode levar a pessoa a ter dificuldade na visão. A gente tem doenças da retina, doenças do próprio nervo óptico. Então, tudo isso são coisas que a gente avalia durante o nosso exame oftalmológico que são muito além dos óculos, né? Uhum. O que é o mais comum que aparece no consultório para vocês? Qual é a busca pelo oftalmologista? É aquela pessoa que está com a visão embaçada? É aquela pessoa que não está enxergando bem? Isso é a busca mais constante no consultório? O que a gente tem de maior queixa realmente é a dificuldade na visão, né? E aí a gente, como oftalmologista, a gente, através de uma anamnese, então, que são as perguntas que a gente faz, a gente já começa a ter pistas de por que aquela pessoa não está enxergando bem, né? E aí vão acendendo algumas ideias na nossa cabeça de qual é o motivo que tem essa baixa de visão, né? Se ela é de longo prazo, se ela começou recentemente, se está um pouquinho embaçado, se perdeu completamente a visão, se são os dois olhos, se é um só. Então, todas essas perguntas que a gente vai fazendo, a gente já vai, né, criando a nossa hipótese diagnóstica. Mas, de fato, o embaçamento visual é a nossa principal queixa no consultório, né? O que você acha, Rodrigo? A porta de entrada, na verdade, assim, a porta de entrada é a questão mais relacionada aos óculos mesmo, né? Aí a segunda principal queixa, ela vem mais por uma irritação, ressecamento ocular, e aí são múltiplas causas que levam a essas duas principais causas. Então, às vezes não é só óculos, a gente tem que procurar um outro problema, nem sempre baixa de visão significa que vai ser resolvido com óculos, uma irritação nem sempre é só um colírio, às vezes tem que tratar um outro problema, às vezes é um problema de saúde mais sério. Só para dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide numa fase inflamatória muito aguda, ela vai sentir um olho seco, e a gente tratar só o olho seco sem a gente encaminhar esse paciente para um tratamento reumatológico adequado,
não vai melhorar o olho seco, porque a gente só está tratando a consequência, a causa não está sendo tratada. Então, o oftalmologista, às vezes, ele trata o principal motivo, mas às vezes a gente trata um motivo e ainda tem que encaminhar para um colega. E é o corpo humano, né, Marcelo? O corpo humano é isso mesmo. Ele não é composto só de um olho, só de um coração, só de uma perna, só de perna, só de braço. Então, essas coisas a gente, né, trabalha em conjunto. Vocês dois têm especialidades diferentes? Ou oftalmologia é tudo igual? Na verdade, nós dois somos médicos oftalmologistas, né? Que, então, para fazer oftalmologia são 3 anos de dedicação exclusivas à oftalmologia. Então, Depois a gente de 6 anos recebe... de medicina, né? Isso, depois da medicina, a gente faz oftalmologia. Então, a gente recebe o título de médico oftalmologista. Mas, como o Rodrigo falou, a gente tem várias subespecialidades. Então, durante a residência, a gente vai vendo qual caminho a gente gosta mais e a gente faz, né, mais 2 anos de subespecialização para a gente ganhar o título do fellow daí, né? Então, daí a minha especialidade é a parte de plástica ocular, órbita e vias lacrimais. E o Rodrigo tem a questão de segmento. Segmento anterior, que Isso. eu faço catarata, cirurgia refrativa, que é a cirurgia para tirar o grau de miopia, astigmatismo, hipermetropia, né? E aí eu acompanho outras coisas, ceratocone, lentes de contato, né? Então, A dor de cabeça, vista cansada, sempre tem a ver com o problema da visão ou não? Nem sempre a dor de cabeça ela acontece por conta da visão. É um sintoma muito comum, muito frequente, mas nem toda dor de cabeça ela acontece por conta de problemas nos olhos, né? Às vezes o paciente vem com queixa de dor de cabeça, a gente examina, vê que tá tudo bem com o olho e às vezes precisa encaminhar pro neurologista, às vezes pode se tratar de uma enxaqueca ou alguma outra doença que pode estar trazendo alteração que gera essa cefaleia, essa dor de cabeça, né? E aquela sensação de areia no olho, isso é normal ou a gente pode dizer que não? sim. Como eu tinha falado, essa é talvez a segunda principal queixa que a gente tem no consultório, depois dos óculos, seriam justamente essa sensação de olho seco, ressecamento. Tem algumas coisas que ficam mais claras com o exame oftalmológico e às vezes o paciente ele tem dúvida porque ele precisaria usar um colírio. Por exemplo, o paciente diz, eu lacrimejo bastante, mas eu ainda sinto o olho seco. Nem sempre o olho seco ele é por uma má quantidade de lágrima e às vezes ele tem uma má qualidade de lágrima e às vezes isso é difícil de entender. Outra coisa, às vezes o paciente trabalha com alguma coisa que resseca demais, computador a gente pisca pouco, normalmente quando você está numa sala computador o ar-condicionado está ligado, né? Tem pouca iluminação, você acaba forçando mais, pisca pouco, então é um conjunto de fatores. Quando o paciente vem, aquela queixa ela não está isolada, você tem que tentar destrinchar e conversar com o paciente a respeito até do ambiente dele de trabalho, de convivência, né, social, para entender por que ele tem aquela queixa. As crianças, elas também devem ir ao oftalmologista ou só quando elas reclamam de algo que elas estão sentindo? Com certeza, as crianças também precisam passar por consultas oftalmológicas, principalmente porque elas podem não perceber alguma questão e podem não queixar. Então, é importante que a gente procure, né, que os pais orientem, levem as crianças ao médico oftalmologista, né. Eu já tive o caso de uma paciente que ela, num olho, ela não tinha grau nenhum e no outro ela tinha mais de 10 graus de miopia. Então, ela precisou de um estímulo, ela precisou fazer uso de tampão, ela precisou fazer uso de um óculos diferenciado para ela conseguir voltar a ter visão naquele olho, porque o cérebro, né, quando a gente começa a desenvolver nossa visão, isso ocorre até por volta aos 7 anos de idade, mais ou menos. Então, ela tinha um olho que enxergava muito bem e o outro que via uma imagem borrada. Nosso cérebro é muito esperto, ele escolhe aquele que está enxergando bem, porque ele vai ficar com uma imagem borrada. Então, ele foi desenvolvendo muito a visão daquele olho que enxergava bem e o outro olho ele vai ficando, como a gente chama de preguiçoso ou amblíope, né? Então a criança começa a ter dificuldade na visão e aquele olho pode não desenvolver. E se a gente não detecta isso a tempo, até os 7 anos de idade, geralmente, a gente acaba perdendo isso. Então depois de adulto não adianta colocar o óculos. Nossa, mas é o óculos de 10 graus que ele precisa, mas não vai enxergar 100%. Então por isso que é importante, porque como essa criança, ela não tinha queixa nenhuma, porque ela brincava bem, ela enxergava bem, ela sempre via o mundo daquele jeito, não foi uma perda repentina. Então com certeza as crianças precisam
passar por avaliação oftalmológica. E a gente também não pode esquecer que é mais raro, mas as crianças podem ter tumor dentro do olho, câncer, né, dentro do olho. Então, e elas também não vão queixar. Na maior parte das vezes, os pais só vão perceber os sinais de olho tremendo, olho desviando, o olhinho branco, quando já é muito tarde. Então, é importante que passe, sim, por consulta oftalmológica, que seja avaliado o fundo do olho da criança, a questão do grau do óculos, porque se a gente descobre isso cedo, a gente tem tratamento, né? Assim como os outros tipos de câncer que a gente faz rastreio, a consulta oftalmológica é importante para isso também, né? A gente às vezes acha que tá tudo certo e descobre quando faz o exame, né? Que É. realmente é nessa situação. É. Você falou aí de uma vista, né, para criança, uma que tinha 10 graus, a outra enxergava bem, usa o tampão usa no olho bom, Isso. para fazer o outro, Isso. instigar o outro a enxergar. A gente tem formas de usar o tampão e aí depende do tipo de doença, enfim, se é por estrabismo ou se é por grau, mas no caso dela, a gente precisava tampar o olhinho bom dela para estimular o olho que tinha a visão mais fraca a melhorar essa visão. Isso também às vezes é um pouco desafiador, né? Porque a criança está acostumada a enxergar bem. A hora que a gente tampa o olho bom, ela fica com a visão um pouco mais prejudicada. Então, no começo também não é muito fácil para os pais conseguirem fazer com que a criança use o tampão. Às vezes a gente precisa começar devagarinho e aumentando as horas, né? Mas, no caso dessa menina, ela desenvolveu, voltou muito bem a visão. Então, é uma família que eu tenho um carinho especial, assim, porque a gente vai acompanhando e cada vez que eles veem, que eles Vai vendo a conseguem evolução. ver uma letrinha menor, a gente fica feliz, emocionado, comemora junto, porque é uma evolução realmente, né? A gente precisa sempre acompanhar. Então, as crianças precisam sim passar no oftalmologista. Você citou até, né, do câncer, né, no olho e tal, né? Ele é uma doença silenciosa, o câncer no olho, porque eu falo porque eu tive um amigo que ele tinha problema nas glândulas lacrimais, né? É isso? Eu tô falando certo? Glândulas Pode ser. lacrimais. Ele já tinha feito transplante há muitos anos atrás, teve novamente, quando foi fazer esse segundo transplante das glândulas, ele descobriu que ele estava com um câncer, teve que perder o olho, ele teve que tirar o olho porque era a melhor solução, mais algumas ramificações que tinham. O câncer no olho é uma doença silenciosa? Ele costuma ser silencioso, porque depende, em primeiro lugar, depende da posição onde ele tá no olho, tá? Mas assim, o nosso olho é um ambiente pequeno e fechado. Então, às vezes, a gente pode não perceber, né, que tá ali. A gente costuma perceber quando tem alguma perda da visão. E às vezes isso pode indicar já um estágio mais avançado do câncer, né? A gente tem vários tipos de câncer, retinoblastoma, melanoma, Então, a gente tem metástase. Às vezes a pessoa tem um câncer em outra parte do corpo, esse câncer acaba se disseminando para dentro do olho e às vezes o primeiro sintoma que a pessoa tem é o olho. Tô com problema na visão, minha visão baixou, a gente examina, a gente vê, poxa, isso aqui é uma metástase, é um implante secundário. Vamos ter que procurar onde está esse câncer. Onde ele começou. De onde ele veio, né? E aí, muitas vezes, o tratamento não é nem no olho, é lá onde está esse câncer primário que precisa ser tratado. Então, o câncer no olho pode ser silencioso e, às vezes, logo que ele começa, a gente já tem sintomas. Um câncer, vamos dizer que ele tenha sido detectado ali e ele era oriundo, né, dali. A chance de tratamento é grande ou é muito pequena? Depende do tipo de câncer e da onde está a localização dele, né? A gente tem hoje em dia alguns tratamentos que são bem modernos, que são com radioterapia, que são placas que são instaladas ali. Então, às vezes a gente, né, não precisa tirar o olho, muitas vezes é necessário, mas algumas vezes a gente pode deixar o olho ali e tratar só a lesão, né? Mas a gente tem cânceres bem mais comuns do que os cânceres de dentro do olho, por exemplo, um câncer de conjuntiva, que é a parte branca do olho, ou um câncer de pele da pálpebra, que é muito comum, principalmente aqui na nossa região, que os pacientes são muito clarinhos. A gente pode ter câncer de pele nas pálpebras ali, isso pode chegar a afetar o olho e às vezes invadir ali o olho. Então, de fato, tem que todas essas lesões no olho, assim, na pálpebra, no olho, na conjuntiva, surgiu uma carninha, isso tudo precisa ser investigado. Tudo precisa de avaliação. Não é normal, não é comum. A gente precisa avaliar. E o especialista consegue olhar e dizer, olha, melhor fazer uma biópsia disso aqui, vamos ver o que é. Ou às vezes vai prescrever algum tratamento e aquilo vai ser resolvido. Acho que um ponto só importante para falar aqui, acho que fica mais fácil de entender a importância de procurar o atendimento. O olho, o próximo órgão com o qual ele é conectado, gente, é com o cérebro. Direto, né? Então, o tecido que faz
o revestimento interno do olho é tecido neurológico. A retina é tecido neurológico. Ela encontra um caminho livre através do nervo óptico e vai para o cérebro. Por isso que quando não se tem sucesso com outras terapias, tem que se tirar o olho, porque vai invadir o cérebro. Então, daí é dada essa importância de uma avaliação sempre preventiva, né? Porque a gente sabe, tem muita gente que vai procurar o oftalmologista assim, não, mas eu enxergo bem, nem enxerga tão bem, já vai procurar lá. Às vezes a gente atende paciente com 50, 60 anos, primeira vez que está passando no oftalmologista, né? Tem outras doenças, como glaucoma, que é muito silencioso, né? Eu acho assim, o glaucoma, ele é uma coisa que às vezes o paciente, para ele notar, Marcelo, perda do campo de visão, porque a perda da visão no glaucoma é da periferia para o centro. Ele já tem que ter perdido mais de 40% dessa periferia. E a perda é irreversível. É irreversível. O que perdeu é tecido nervoso. O tecido nervoso não se regenera. Ainda não. A medicina está avançando tudo, mas ainda não se regenera. A gente falou das crianças, né? Não que o assunto seja só para as crianças, mas também puxa para esse lado. O celular, ele estraga a visão? O celular, ele pode acabar prejudicando, porque a gente tem estudos agora que mostram, né, que a gente está tendo um avanço da miopia e as telas podem ser um dos problemas, porque a gente acaba forçando mais a visão de perto, né? Brincando menos ao sol, pegando menos luz do sol, isso pode acabar piorando, então, né, aumentando essa progressão da miopia. Então, e a gente tem outras questões também do celular, né, que é a questão do uso de telas em si, que às vezes pode prejudicar a criatividade, né, até o desenvolvimento emocional da criança. Então, tudo isso também precisa ser avaliado. Então, o celular, ele tem que ser usado com cautela. Mas do ponto de vista oftalmológico, assim, interessante, né? Qual é o grande problema? A pessoa, quando ela está no celular, ou tela, computador, videogame, ela deixa de praticar uma atividade externa, ela não se expõe ao sol. E assim, a dica mais importante, se um pai chega no consultório e fala assim, doutor, fale para ele que ele não pode mexer no celular, é muito mais importante sair de lá, assim, não, pelo menos 2 horas de sol por dia. Por quê? O olho, quando a gente olha para perto, a gente contrai a musculatura e é aí que vem se baseando esses estudos, que de repente essa contração alonga o olho, gerando miopia, por isso que a gente tem uma geração de mais míopes hoje. Só para você entender, Marcelo, tem uma pesquisa que eles fizeram na China muito interessante, que lá os asiáticos têm um índice assim gigantesco de miopia. Então eles pegaram, colocaram algumas salas de aula externas, com telhas que eram transparentes para que a iluminação fosse feita diretamente com o sol, e eles colocaram uma barra de ferro para que a criança não pudesse aproximar o rosto da folha de papel. Então, ao longo dos anos, eles perceberam que as crianças que estavam em ambientes internos e podiam se aproximar, desenvolviam mais miopia do que essas que foi contida essa questão da distância. Elas então, estavam atrofiando a visão delas, é isso? Elas estavam hiperestimulando do ponto de vista muscular e alongando o olho. Tá, para quem estava na luz direta. Para quem estava na luz artificial. Na luz natural havia menos contração muscular. Né? Há um outro mecanismo dentro do olho para enxergar de perto, não aproximava tanto, não forçando a contração muscular. A iluminação do sol, ela gera uma melhor miose, que é o fechamento da pupila, que é a menina dos olhos, dá um melhor foco para perto. Então, a atividade externa, se é para os pais levarem uma lição hoje aqui dessa conversa que a gente parou aqui nas crianças agora, estimulem as crianças a fazer alguma atividade externa com o sol. Isso é muito importante, mesmo. A gente vê hoje os próprios aparelhos celulares, né, alguns iPad, computador, tablet, que ele tem uma certa proteção com a luz azul para dar uma diminuída na claridade. Isso será que ajuda muito ou não interfere tanto assim?
Ajuda a melhorar um pouco essa exposição à nossa luz branca, a luz azul que a gente usa tanto, né? Mas o ideal, como o Rodrigo falou, é a exposição à luz solar mesmo, mais importante. Ter essa exposição à luz solar, isso é importante, né? Isso. Pegar a vitamina D, né? Isso. E fazer pausas, né? Assim, agora eu vou tirar da criança, eu vou jogar para outro extremo aqui, tá, Marcelo? Eu vou jogar assim, porque hoje. Até o que eu ia perguntar, para quem trabalha o dia inteiro no computador, qual seria a dica para quem trabalha o dia inteiro no computador? Tem uma regra que eles falam que é do 20, 20, 20. A cada 20 minutos, você faz uma pausa de uns 20 segundos olhando a 20 metros. Que 20 metros é o ponto onde não há mais contração muscular, né? Seria os 6 pés do americano pra gente, né, que eles usam em pés lá, nosso seria um 20. Não sei se você já percebeu em alguns filmes que normalmente aquelas empresas que tem aqueles cubículos que o pessoal trabalha em computador, normalmente elas são em andares todos abertos. Para quê? Para que a pessoa possa se levantar e olhar para uma janela. Então, esse trabalho, mesmo o home office, se não olha para uma janela, passa muito tempo, sem fazer pausas, essa contração, há um cansaço. E às vezes a pessoa não tem grau, Marcelo. Ela não tem. Eu vou te falar o que aconteceu no início da pandemia. No início da pandemia, quando teve o lockdown, o meu atendimento, meus idosos de catarata, eles deixaram de frequentar o consultório porque estavam com medo de pegar. O pessoal que foi para o home office começou a lotar os consultórios. Por quê? Muito cansaço. Agora, por que gerava cansaço? A gente não podia socializar. Então, trabalhava. Para socializar, a gente usava o quê? Rede social. Então, era o tempo inteiro olhando para perto, sem parar. Não tinha nenhum grau, mas também não fazia uma pausa. Então, podia ser um esforço muscular pequeno num tempo muito longo. Então, tinha esse cansaço. E assim, eu cansei de falar, eu digo, você não precisa usar óculos, porque você é um paciente jovem, musculatura boa. Se eu passar um óculos, eu vou relaxar a tua musculatura, daqui a pouco tu tá passando por cima dessa musculatura, fazendo mais força, pedindo mais grau. Daqui a pouco pode ser que apareça um grau que você nem teria. Então, o que eu recomendava? Faça pausas. E eu te garanto, 95% desses pacientes nem voltaram para depois pedir um óculos de verdade, só fazendo as pausas. Então, uma lição é fazer pausas, né? A cada 1 hora, no máximo, né? Para um pouco, levantou, não tem problema, esse jeito que a gente está conversando aqui já ajuda. Levantou, não fica no celular, vai tomar um café, conversa com alguém, fala com alguém mais distante, isso já ajuda. Então a dica é cada 20 minutos, olhe para longe e dê algumas piscadelas. Isso aí, é isso aí. Já vai ajudar bastante. É isso aí, Marcelo. Com certeza, essa é a dica. isso aí. A gente está ainda nesse clima de verão, né? Verão é uma época para cuidar mais dos olhos ou não? Ah, com certeza, os olhos precisam de cuidado o ano todo, né? O verão é uma época importante para a questão de uso de óculos de sol, né? Porque a gente acaba se expondo Não é mais. só para quem fez cirurgia da catarata, né? Não. Para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. É. Usar óculos de sol é importante. Passar protetor solar nas pálpebras também, ao se expor ao sol, isso é importante. Nas pálpebras de baixo, pálpebras de cima. Então, o verão é uma oportunidade de cuidar. As ruguinhas de expressão. Ajuda também, é isso aí. Eu vou fazer uma conexão entre o que tu falou agora, da catarata e proteger o fundo do olho, e do que tu estava falando do filtro azul. O cristalino, que é a nossa lente natural do olho, ela tem um filtro maior para essa luz azul, que teoricamente ela prejudica um pouco mais o fundo de olho. Então, quando a gente opera a catarata, a visão fica muito clara, muito nítida, né? E as lentes, elas até têm uma certa barreira, mas não é igual à barreira natural. Então, o óculos escuro, ele ajuda também, ele é um plus. O sol forte faz mal para a visão? Pode fazer. A gente tem casos de pessoas que têm queimaduras, né, por olhar para o sol, às vezes. Queimadura? Dentro do olho, Então, não é recomendado que a gente olhe para o sol, é uma luz com muita radiação. Então, pode queimar, assim como queima a pele, né? Só que para queimar os olhos é mais rápido ainda, né? Então, tem que ter cuidado. E o que eu me refiro também, né, é porque agora litoral, né? Tem muita gente que tá indo agora final de semana, porque o ano já começou, então vai no final de semana, vai pra praia, o refletido da areia também vai o sol batendo refletido e vindo, né? Importante o óculos de sol, né? Com certeza. Assim como a areia da praia, a neve também reflete a luz do sol, então tem que ter cuidado mesmo.
Falando do óculos de sol, o óculos de sol falsificado também pode prejudicar? Também, com certeza. Aquele vendido na pranchinha lá. O cara vem com um monte de óculos na pranchinha. A gente não tem garantia daquela lente, né? Se ela tem realmente uma proteção UV ali ou não. E às vezes ela acaba dilatando a pupila porque tá escuro, mas aí entra mais raio ultravioleta. Então tem que ter óculos de sol de qualidade, né? Que a gente tenha uma garantia dessa lente de que ela foi realmente tratada para evitar a entrada de raios UV ali, né? Uhum. A piscina, o mar, eles podem dar alguma infecção nos olhos também? Ou não? Pode? Isso aí é bem comum, Bem né? comum? Aham. Porque assim, é um meio de cultura, às vezes, né? A piscina, às vezes, se não bem tratada, às vezes não. Assim, tem mais gente frequentando a piscina, o vírus, ou, né? É mais comum os vírus, assim, eles acabam se dissipando na água e a gente pode ter, assim como pega a gripe, a gente pode pegar uma conjuntivite ou outra infecção, né? Aqui eu vou fazer um ponto bem importante, agora eu vou direcionar para os usuários de lente de contato. O pessoal que usa lente de contato, às vezes entra, né? Pode entrar em locais como banheiras, piscinas, se não bem tratadas. Tem um bichinho danado que mora em água parada, assim, que é a cantameba, né? A cantameba, ela é destruidora para o olho, Marcelo. Ela é uma ameba que, quando ela vem, ela causa um tipo de úlcera na córnea, que é de muito difícil tratamento, muito dolorosa. Assim, se você pegar um Instagram e ficar vendo assim, esses casos, você vai ver. Não é para ninguém ter medo de usar lente, gente. Lente de contato é uma maravilha. O grande problema da lente de contato é o usuário. O mau usuário é que é o problema. A lente não, a lente é boa. Às vezes é a pessoa que não sabe usar, dorme de lente, usa produtos inadequados. Se eu te falar aqui o que eu já ouvi que fazem, tem gente que pega, a lente está seca, tira do olho, passa saliva, põe dentro da boca para umedecer, põe de volta no olho. Você acha? Né? É claro que não vai dar certo, né? Um negócio desse, né? Então, assim, ou lava com água da torneira. Não, gente, existem colírios, existem produtos para isso, né? E mesmo os produtos, assim, tem produtos que são de melhor qualidade, né? Então, Você falou de colírio, né? O colírio a gente pode usar por conta própria? o colírio lubrificante, né, que é o colírio mais comum, que não é o de frasco azul, é um colírio lubrificante que pode ter a carmelose ou a hipromelose, ou já mais avançados, né, princípios ativos melhores, como hialuronato de sódio. Esses são colírios que a gente pode usar desde que eles não tenham conservante de forma livre, né? Não sabe que pingar, usa colírio lubrificante. O outro colírio, ao que eu me referi antes, são colírios que eles dão a impressão de uma melhora porque eles são colírios vasoconstritores. Então, na hora que você pinga, o olho que estava vermelho fica branco e te dá uma falsa sensação de melhora. Mas por que ele estava vermelho? Porque alguma coisa estava irritando e a defesa do corpo que vem pelo vaso sanguíneo estava tentando chegar àquele local. Você fechou o vaso, mas você não tratou a irritação. O que vai acontecer? Depois vai ficar mais vermelho. E com o hábito de usar esse tipo de colírio vasoconstritor, o olho vai ficando até mais vermelho com o passar do tempo, porque você está mascarando a real causa da irritação. Então, nem todo colírio é inofensivo. Nem todo colírio é inofensivo. Se eu for falar de outro colírio, colírio com corticoide. O corticoide, ele vive um duelo com todo mundo, né? Porque ninguém quer usar, mas não tem noção. O corticoide é uma maravilha desde que empregado da maneira correta. Então, para tratar uma alergia, o corticoide é bom. Onde é que reside o problema do corticoide? No olho. É num período muito longo de uso, inadvertido. O paciente usou uma vez, a gente mandou usar, por exemplo, 7 dias e parar. Mas toda vez que ele sente o olho irritado, ele pinga aquilo. E qual é o efeito colateral? Pode haver um aumento de pressão do olho. Esse aumento de pressão pode levar a um glaucoma, que pode levar a perda visual, pode formar catarata precoce, necessitar de uma cirurgia num paciente jovem. Então, o corticoide, desde que ele seja acompanhado pelo médico, ele é um excelente remédio. Uhum. Tem doenças nos olhos que não dão dor nenhuma? Tem muitas. Acho que até a maior parte das doenças oftalmológicas aí, elas acabam não causando dor, né? A gente tem, por exemplo, uma doença grave, que é o descolamento de retina, que ela é indolor, né? A nossa retina, ela tá lá revestindo a parte de dentro do olho. Quando ela descola, é porque
acaba descolando ali da parede do olho. E ela é indolor, mas ela é uma doença que pode ser muito grave. E do que vem esse descolamento? Ele acontece como? Ele pode Alguma coisa acontecer, assim? pode acontecer por trauma, pode acontecer por coçar muito forte o olho, às vezes ele pode vir de uma forma natural, às vezes o paciente tem uma retina mais fina ali na periferia e acaba tendo algum rasgo, ou às vezes pelo descolamento do vítreo, que é esse gel que preenche o olho, às vezes na hora que ele descola ele faz um rasgo na retina, pode acontecer por conta disso também. A gente ouve muito falar do glaucoma, da catarata. Esses são os mais comuns, as doenças mais comuns nos olhos? É, A catarata, ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, ela tem tratamento, o tratamento é simples, é uma cirurgia que é feita, né? Tem que ir lente, né? Sempre a dúvida do paciente é tem que ir lente. Tem, porque eu vou estar operando e tirando a lente natural do olho, que é o cristalino, que se encontra embaçado. E no local daquela lente eu vou colocar outra. Algumas vezes dá para colocar uma lente que dá visão para longe, para perto e o paciente acaba ficando sem óculos. Mas tudo depende da saúde do olho. Aí a outra causa, a principal causa de cegueira irreversível no mundo é o glaucoma, porque ela causa danos em células nervosas que não se regeneram e com o passar do tempo, a pessoa, para ela notar que perdeu visão, demora muito, porque ela vai se habituando, como é lento, com essa perda de campo visual lateral. Tem gente que às vezes enxerga como se fosse por um buraco de uma fechadura e tem 100% de visão. Enxerga bem o que está vendo, mas é só se olhar reto, porque a lateral já não enxerga mais. Então já perdeu todo esse campo de visão. E se não tratado, pode fechar e perder aquele resto de visão. Então o glaucoma é uma doença bem silenciosa mesmo. e são doenças que quando a pessoa percebe, às vezes já está avançado. É isso? E não, assim, tem gente que se um dia falar para você assim, Marcelo, tive muita dor por causa do meu glaucoma. É um glaucoma, assim, muito mais raro, que seria uma crise de glaucoma agudo, que deu um pico de pressão no olho muito alto que fez procurar atendimento. A maioria não sente nada, não. Descobre indo no médico. O idoso, ele precisa cuidar mais da visão ou igual ao pessoal mais jovem? Acho que todo mundo precisa, mas o idoso, ele, assim como a criança, ela requer uma atenção especial porque ela está em desenvolvimento daquela visão para chegar no seu máximo de visão. O idoso está na degeneração. Então ele está no desgaste do olho ao longo do tempo. E hoje a medicina avançou tanto que as pessoas vivem muito mais. Então, quando alguém vem e fala assim, mas minha mãe não teve isso, meu pai não teve isso, e a pessoa já é idosa, tá bom, até que idade ela viveu? Não, morreu, ela tinha 50 e pouco, 60 e pouco. As pessoas hoje vão, né, muito longevas, vão até 90 anos. Então, esse desgaste fez com que aparecessem novas patologias. Então, a degeneração macular, por exemplo, que é um desgaste que acontece progressivamente no fundo do olho, hoje ele é bem mais comum. Esse tipo de paciente num quadro mais avançado é quem hoje as pessoas veem que faz assim, tá fazendo umas aplicações, umas injeções no olho. Que é o quê? É uma fase mais avançada da doença. Hoje existem medicações que tentam coibir e parar essa cascata inflamatória que essa doença causa e tentar retardar essa perda visual, né? E vem melhorando cada vez mais esses tratamentos. Mas, claro, tudo quando é detectado inicialmente é mais fácil de tratar, né? Assim também como um diabético com fundo de olho já muito afetado, é muito difícil tratar. Essas doenças, eu já escutei de um retinólogo, gostei muito da maneira como ele expôs uma vez, explicando para um paciente que a gente estava acompanhando, ele falou, olha, enquanto está tudo bem, esse trem está indo só no horizontal. Agora, quando começa a desgastar e progredir, esse trem, ele vai pegar uma ladeira abaixo. É muito difícil de parar. Então, para a gente parar, é mais fácil parar quando ele ainda está no plano. Então, é isso. As pessoas, às vezes, elas procuram quando está muito avançado, né? E uma consulta de rotina, às vezes, detecta isso de forma inicial, a gente trata bem. Em suma, consultar antes de sentir dor pode salvar a visão. Sim, uma vez por ano já está ótimo. Consultar antes de sentir qualquer coisa é o mais importante. Eu quero falar, então vamos falar um pouquinho do Benever também, né? O Hospital de Olhos, né? Que já está aí há alguns meses já aqui em Dayal, né? A gente fala com a doutora Débora e o doutor Rodrigo, eles já estão há muitos anos trabalhando com oftalmologia e
agora com o Benever Hospital de Olhos. Conta pra gente aí um pouco o que é o Benever Hospital de Olhos aí, pro pessoal que ainda não conhece. Bom, o Benever, então, é a realização do nosso sonho. Uhum. E ele é um hospital de olhos que a gente tem tanto a parte de consultas oftalmológicas quanto de exames complementares. A gente tem equipamentos muito modernos para conseguir detectar, né, em várias regiões do olho as doenças. E além disso, a gente conta com o nosso centro cirúrgico próprio. Então a gente realiza cirurgias, né? Eu faço a parte de cirurgias de pálpebra, vias lacrimais, o Rodrigo a parte de cirurgia de catarata. Então a gente faz as cirurgias aqui mesmo em Indaial. Então o Benever ele vem para encurtar as distâncias aí, para que as pessoas não precisam ficar se deslocando para outras cidades para conseguir fazer exames, para conseguir fazer consultas, para fazer cirurgias. Então, esse é o nosso propósito. As pessoas ali no Benever vão encontrar todo tipo de atendimento nessa questão da visão ali. Todo tipo, né? Isso. É. A gente tem, então, a parte de consultas, exames e cirurgias, tudo num só lugar. Vocês atendem os convênios, atende particular também, ou não atende convênios? Não, a gente trabalha com convênios, né? A gente trabalha com hoje a gente está trabalhando com a Unimed, SC Saúde, e tem os parceiros, né? Que são parceiros de benefícios, como Boa Vida, DLCO e esses outros planos aí, sindicatos também, né? Tem o Citrafit, entre outros aí. Mas a gente também já está cadastrando alguns outros planos de saúde. É um processo um pouco mais burocrático, mas a gente está no caminho, né? Porque assim, a gente tem um negócio muito exclusivo, né? Essa questão dos exames, principalmente, né? O centro cirúrgico, ele é a cereja do bolo, né? Porque assim, a pessoa não precisar se deslocar para fazer uma cirurgia é uma maravilha, mas nem todo mundo precisa de cirurgia, Marcelo. Então, assim, vamos dizer que é 10%, 15% do nosso ambulatório. Mas assim, às vezes metade das pessoas precisa fazer um exame complementar. E você conseguir, esse sempre foi assim a minha satisfação, pelos locais que eu passei para trabalhar, onde eu conseguia atender e finalizar o diagnóstico era muito bom. Então, essa maneira como foi concebido o Benever, ele veio justamente disso, de a pessoa não precisar ficar se deslocando para outro local, fazer o exame, depois voltar, mostrar o resultado de exame, porque a gente sabe, várias coisas acontecem no meio, às vezes a pessoa pega o exame e aí ela joga na internet, acha o resultado errado, aí já vem preocupada. Então, toda aquela orientação, ela acontece tudo no mesmo dia. A pessoa sai do consultório, vai na sala de exames, faz o exame, volta. Então, isso é muito bom, muito bom. Esse poder de resolução, eu acho que assim, essa resolutividade, ela é fantástica. Eu vejo e também como uma celeridade, né? Tudo fica mais rápido, seguindo no caminho correto, tá tudo ali, tá tudo no mesmo local, você não precisa ficar andando de um lado para o outro, que nem uma barata tonta, às vezes errando o lugar e coisa. Tá tudo ali, você já vai fazer, já vai sair com tudo pronto. Doutora Débora, vamos falar um pouquinho das plásticas nos olhos, né? Eu falei da Blefaroplastia. Bem nome complicado. Conta pra gente o que é isso aí, pra quem não sabe o que é e o que é mais procurado na cirurgia. Dá pra mudar a cor do olho também? Não, essa não. Com a blefaroplastia, não. Bom, a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, que é a mais conhecida, né? Que é a cirurgia que a gente consegue remover o excesso de pele nas pálpebras superiores e inferiores, retirar as bolsinhas de gordura. Então, às vezes, aquele paciente tem o aspecto de olhar cansado, aquelas bolsas que vão ficando, né, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E além disso, a gente consegue fazer outros procedimentos associados. Então, às vezes, elevar o canto do olho, porque às vezes tem pacientes que estão ficando com as pálpebras flácidas, ou às vezes a pálpebra está caindo, então começa a atrapalhar o campo de visão. A gente consegue associar esse procedimento à blefaroplastia. Então, é um conjunto de procedimentos que a gente une na blefaroplastia para trazer o melhor resultado, tanto estético quanto da parte funcional também, para melhorar a visão, né? E com uma oftalmologista especializada para poder fazer isso também, né? Isso. Sem cair em mãos erradas, né? O que acontece na questão da blefaroplastia é que a gente não pode esquecer que as pálpebras estão ali protegendo os nossos olhos, né? Essa é a função principal delas. Então, além da estética, elas precisam ter essa função, elas precisam estar ali com pele suficiente, né? Com músculo bem posicionado, né? Com toda essa função para que elas possam
possam realmente proteger. Então, de fato, a gente precisa aliar sempre a estética com a questão de um bom posicionamento palpebral, para a gente conseguir piscar adequadamente, abrir os olhos adequadamente, dormir bem de olhos fechados sem ter incômodo. Então, tudo isso são aspectos que a gente precisa levar em conta na hora de indicar e de fazer uma blefaroplastia, né? Tem muitas pessoas que vão lá para procurar fazer o olho gateado, que é aquele olho puxadinho. Tem. O Fox Eyes, né? Isso, Tem. Hoje em dia, um aspecto que a gente acaba observando bastante de beleza das pessoas é a distância entre a cauda do supercílio e o cantinho da pálpebra. Então, quando a gente tem esse espaço maior, esse espaço mais aberto aqui, a gente acaba considerando, principalmente nas mulheres, né, um olhar mais belo, mais sexy, né? Então, assim, muita gente procura justamente por isso, porque com o passar do tempo, né, às vezes é constitucional, a pessoa pode ter o supercílio mais baixo, mas também com o passar do tempo o supercílio tende a cair, né, é um local mais pesado da nossa face, então às vezes fazendo lifting de supercílio também a gente consegue reposicionar e dar toda uma estética especial aí para os olhos, que são a nossa... Eu até acho que para quem realmente precisa faz sentido, né, mas hoje a gente tá vendo que principalmente as mulheres estão ficando cada vez mais todas elas parecidas, né? É boca grande, é nariz, é olho, todo mundo fazendo, todas elas ficando parecidas, né? Não tem mais diferença, né? Então, tem pessoas que daí começam esses exageros também, né? Sim, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, né? Tem muita questão do gosto do paciente, mas a blefaroplastia em si não é uma cirurgia que a gente consegue mudar completamente. A gente tem alguns limites ali. Então, se a pessoa nunca teve aquele côncavo hiper, ultra, mega profundo, que a gente consegue ver lá atrás a curvatura, é muito difícil que a gente, com uma cirurgia, consiga fazer ela mudar completamente assim, né? Então, a blefaroplastia, ela é uma cirurgia que rejuvenesce mais o olhar, assim. Mas ela acaba... tem um limite. Tem um limite, tá? Então, ela é uma cirurgia que deixa um olhar bonito, mas de forma mais natural, assim. O supercílio, aí a gente tem variações, né? Porque aí o supercílio, eu sempre converso com os pacientes, porque aí a gente consegue mudar o formato de uma forma melhor. Às vezes tem pacientes que querem arquear mais, outros não querem mexer, né? Existe a possibilidade de levantar um pouco mais a cauda ou levantar o supercílio inteiro. Aí no supercílio a gente consegue mexer um pouco mais a gosto do cliente, assim. Mas a pálpebra em si, geralmente a gente tem um limite ali do que a gente pode fazer, sabe? Essa área dos olhos, supercílio, ela é uma área mais irrigada de sangue? Porque a gente vê muito, o macho encostou ali, já começa a sangrar e sangra absurdamente. É uma área mais irrigada, essa área? É uma área muito vascularizada. Então a gente vê, às vezes, em jogo de futebol, o jogador tá lá, deu uma cabeçada, cortou o supercílio, nossa, já logo enche de sangue, né? Então, realmente, é uma região que é muito bem vascularizada e, por conta disso, a gente acaba tendo os roxos no pós-operatório, né? Porque não tem jeito de a gente fazer o corte ali, pode ter um pouquinho de sangramento, pode ficar um pouquinho roxo. Ali uma semana, até 10 dias, costuma ser natural. Então, sim, é uma área bem vascularizada. E essas cirurgias encontra aí no Benever, né? A pessoa que quiser procurar. Até uma pergunta, né? Para quem nunca foi oftalmologista, pode procurar direto vocês lá no Benever? Pode ir lá marcar consulta? Sim, pode chegar direto, pode ligar, pode chegar de avião, helicóptero, o que quiser lá, o nosso estacionamento é grande. Tava até falando para a Débora, a gente tem que colocar uma foto do estacionamento, porque hoje em dia, onde a gente vai, uma grande dificuldade que a gente tem é de estacionar. As pessoas o mundo foi evoluindo, só que não foram construindo estacionamento. E as pessoas também não foram evoluindo, porque todo mundo quer estacionar na boca do gol, né? Ninguém quer mas lá dá, Marcelo, lá dá. E lá tem espaço. Lá a gente tem 10 vagas na boca do gol, então o paciente que chegar lá, a gente não consegue atender 10 carros ao mesmo tempo, então muito provavelmente ele vai conseguir estacionar, tem todo esse conforto, a recepção é grande para esperar, tem ar-condicionado, um cafezinho, as meninas tratam muito bem, né? E assim, só lembrando que lá nós somos 2 médicos em tempo integral, então assim, se um paciente que nesse está falando precisa do encaixe, dificilmente ele não vai ser atendido, porque são 2 atendendo e às vezes pode faltar alguém, ou às vezes a gente pede para alguém dilatar, fica um espaço ali naquele atendimento, a gente encaixa às vezes uma urgência, alguém quebrou um óculos, alguma coisa, então essa é uma vantagem grande do Benever, porque são 2 médicos, estacionamento e recepção ampla, isso aí ajuda demais. Então o Benever, ele não é só consulta, é cuidado com as pessoas também, desde o estacionamento, desde lá do estacionamento. É isso aí. Vamos pro nosso bate-bola então,
rapidinho, né? Respostas rápidas. Um erro comum que o pessoal comete com os olhos. Coçar o olho. Coçar? É Coçar errado o olho. coçar? Muito. Mesmo quando coça muito? Muito. Coçar. Entenda uma coisa, você pode alterar a estrutura do olho, então a córnea na frente, que é o tampo transparente que a gente tem na frente do olho, é como se fosse uma lente, ela é um tecido bioelástico, você coçando. Se você altera aquele relevo, você pode causar graus de astigmatismo, em caso mais avançado, um ceratocone. E internamente do olho a gente tem um gel que preenche o olho, que é chamado de vítreo, ele é todo aderido na retina, então quando você coça o olho, você chacoalha esse gel, algumas vezes, em casos menos graves, pode só descolar o gel, que seria um descolamento de vítreo, e acaba causando as moscas volantes, que são esses pontinhos pretos, essas manchinhas, ou um paranho, uma minhoquinha que a pessoa vê na visão, que às vezes pode incomodar bastante, porque ela mexe o olho e aquilo flutua na visão. Em casos mais graves, como o gel está colado na retina, ele pode descolar a retina. Então, isso é um erro grave. Crucial. Um cuidado simples que todo mundo deveria ter. Lavar as mãos. Lavar as mãos é boa. Lavar as mãos? Evita muita Entrar em doença. consenso, lavar as mãos. Evita muita doença ocular, né? Adeus conjuntivite. Um mito sobre visão. Tem algum mito? Fala aí, Rodrigo. Que usar óculos cura. Boa. Entendeu? Muita gente às vezes acha, principalmente com criança, sabe? Que às vezes usar o óculos, ele é um tratamento e que aquilo vai fazer com que regrida totalmente o problema. E não funciona desse jeito, tá? O óculos, ele é um recurso para a correção do problema como ele se apresenta. Vou dar um exemplo aqui. Se a criança tem miopia com 10 anos de idade, então não tem o que a gente faça. A miopia ela vai aumentar porque a criança está em desenvolvimento. O olho do míope, ele é um olho mais longo e ele vai ficando mais longo com o passar do tempo, por mais que eu tome todas as atitudes para aquela miopia não progredir tanto. Então o óculos ele não vai regredir isso exatamente. Agora um hipermétrope, que é o oposto da miopia, o olho dele é mais curto. Então se ele tem, por exemplo, uns 3 graus de hipermetropia com 10 anos de idade, pode ser que quando ele chegue com 21, não use mais óculos. Mas isso foi culpa do óculos? Não. O óculos foi sendo corrigido para cada idade. Era 3, depois virou 2,75, depois 2,5, depois 2, depois 1,5. Em algum momento pode ter sumido o grau. Então, óculos não é cura para algum problema de visão. Uma dica especial para o verão? Passar protetor nas pálpebras e usar protetor solar. O pessoal não passa. Não passa, ninguém passa né? protetor aqui na pálpebra. Às vezes tu vai, olha Tem a que pessoa, pegar ela tira o óculos e solta tudo, a marca do óculos aqui. Isso aí, tem que usar óculos de sol e E passar protetor. o próprio reflexo também pode acabar queimando, né? Com certeza. Uma mensagem final para quem está nos acompanhando, se vocês quiserem deixar também uma mensagem aí, procurar o Benever, né? Lá na Rua das Nações, né? E lá conhecer também. Fica o convite, acho que também fica o convite para o pessoal conhecer, ficou muito bonito, bem instalado, arejado, tem estacionamento. Isso aí, né? é isso aí, Marcelo. Fica o convite para o pessoal ir lá conhecer o Benever lá na Rua das É Nações, isso né? aí, tá todo mundo convidado a ir lá nos fazer uma visita, conhecer, né, o nosso ambiente, o nosso trabalho, né, e quando precisarem, saibam que podem contar conosco, né, às vezes a gente precisa de alguma coisa de urgência, ou precisa trocar os óculos, então nós estamos à disposição, tanto eu quanto o Rodrigo e toda a nossa equipe, para todo o pessoal de Indaial e região aí. Tá certo, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, espero que tenham gostado aqui do nosso bate-papo, nesse nosso lenga-lenga, desejar um 2026 cheio de muito sucesso aí pro Benever, que já é um sucesso e que seja mais sucesso ainda, né, para vocês. Obrigado pela presença, doutora Débora. Muito obrigada, Marcelo, da mesma forma, a gente deseja muito sucesso, a gente agradece o seu espaço aqui, tá aberto pra gente, para nos receber com tanto carinho. Obrigada. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença. Ô Marcelo, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fantástico aí. Bom receber vocês aqui, a gente está sempre na rádio também às terças-feiras, né? E receber vocês aqui para a gente poder falar com mais calma. Na rádio tudo é muito rápido, a gente às vezes não consegue bater um papo, né? E conversar bastante. Aqui a gente teve bastante tempo para a gente bater um papo. Obrigado e sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Valeu, gente. Valeu. Esse foi o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Espero que você tenha gostado. Semana que vem estamos novamente ao vivo, trazendo aí mais um programa fresquinho e saboroso para você, direto aqui dos Estúdios Lenga, em Indaial, Santa e Bela Catarina. Um grande abraço, uma semana abençoada e até mais. Valeu, tchau, tchau!
É oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechar para se arrepender. Chame no WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. E se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava? Sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos.